Salve, guerreiros! Eu sou o Rodrigo Davis e você está no Histórias da Paisana, o podcast da Invictus, disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. E hoje eu estou aqui com a presença da ilustre Bruna. Bruna, te apresenta um pouquinho pra gente aí, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Meu nome é Bruna, eu sou policial aqui no estado de Santa Catarina há 8 anos. Sou praticante de artes marciais, jiu-jitsu, muay thai. Já fiz alguns cursos na área operacional, combate com lâmina, retenção e contra-retenção de arma de fogo, APH tático, combatíveis, dentre outros, né? A gama é extensa. Tão bem qualificada aí, Bruna, na área. Hoje, pessoal, é um episódio diferente. Nós vamos analisar alguns vídeos dos guerreiros que enviaram através do e-mail para Invictus. Nós vamos analisar esses vídeos, dar as nossas opiniões e trazer para vocês aí as nossas dicas. Enfim, vamos tratar dos vídeos que os guerreiros mandaram aí para nós. No primeiro vídeo nós temos o Yuri, da cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, que nos deu um relato aí que ele auxiliou na prisão de um delinquente. Vamos assistir. Fala, guerreiro, tudo bem? No ano de 2016 eu estava fazendo um acompanhamento na cidade de Porto Alegre. Posteriormente ao evento aí, estava deslocando para o estádio Beira-Rio aí e me deparo com a situação aí de um meliante aí se deslocando em minha direção e um veículo na via gritando para pegar o ladrão. Aí nisso eu fui para a calçada e cada vez mais eu vi que ele vinha na minha direção e se aproximava da minha pessoa. Aí chegando mais próximo ele pegou e atirou uma bicicleta em cima de mim para mim sair do caminho dele e eu não saí. Aí eu peguei, dei um encontro nele, mobilizei ele e aguardei a chegada da polícia militar a efetuar a prisão aí e conduzir o mesmo para a delegacia aí. E é isso. Brasil! Então esse foi o Yuri. Muito obrigado, Yuri, por compartilhar essa história aí. Bruna, então uma situação aí onde o guerreiro viu uma pessoa pedindo por socorro, né, e resolveu intervir. O que tu acha dessa situação das pessoas na rua intervirem em situações de roubo, furto, enfim? Eu achei bastante corajoso, né? O policial militar, ele deve agir. Agora, a sociedade, ela pode. Então, é um livre-arbítrio que ele teve e optou por agir. Achei muito bom. Optou por agir. Que tenhamos... A gente não pode recomendar, né, que todos reajam, mas quando as pessoas se sentem seguras, eu sinto uma enorme satisfação, né? Que as pessoas de bem tentam ainda se ajudar. E temos também o vídeo da ocorrência. Alguém no momento ali filmou essa ação desse rapaz, do Yuri. Nós vamos assistir aí, Bruna, e depois vamos comentar um pouquinho sobre essa ação. Conhece quem dá na tua frente? Fica quieto, daí tu vai... Não aperta tanto e deixa ele quieto. Respira. Não, tem que ficar quieto. Fica quieto. Fica quietinho agora. Deixa aí, eu vou te apertar. Chegou, obrigado. Tá chegando, fica quieto. Fica quieto. Chinelão. Bota o assaltante, vagabundo, pastaria, não se cria. Chinelão, vadio. Tá aí os olhos, fica quieto aí agora, calma. Joga bicicleta em filho de polícia, pra tu ver o que te acontece. Aí, ó. Aí chegou a carona. Aí, chegou a carona. Bota o frete agora, vagabunda. Chegou a tua carona, mano. Chegou o Uber aí, ó. Tá, não mexe, mano. Não mexe. Bota as mãos pra trás. Bota as mãos pra trás. Isso aí é o pãozinho. Bota bem seu jogo. Tá pra trás. Tá, bota aí, ó. Uber Black. Com todo carinho, ó. Não é possível isso. Aí, ó. Cara, ele puxou aqui, ó, fez aqui. Aí me assaltou lá na lancheria. É isso. Ei, Magal. Nós temos uns 15 minutos lá dentro. Não Conhece que era desgraçado aí? Olha, ele lutou comigo lá. Fala ver essa mulher lá dentro. Tá, peraí, quer a vítima dele? Cadê? Tá ali, ó. Olha o que ele fez. Tá aqui, ó. Meu, é que eles tentam fazer algum pouquinho pra me falar. Por que tu não vai trabalhar então, Fatinho? Trabalhar mais Aqui, ó. Por que tu não foi lá e não me pediu 10 pila, então 50 pila, cara? Não, tem que ir lá na lancheria primeiro lá. É dele, joga no lixo essa merda, velho. É? Cara, eu não sei o que eu agradeço a vocês, tá, população? Muito obrigado pela gentileza de vocês. Para e faz cara no chão. Ah, louco. Aqui lá do lado.
Tá sangrando aqui. Tá. Tem que levar ele, né? Ele tá sangrando muito, perdendo sangue, isso é perigoso. Coitadinho, a orelha dele toda inchada. Ele foi noite no chão, Olha lá, vou roubar ele daqui. Caiu. A carinha dele tá bonita mesmo. A cara limpa, hein? Olha o que ele fez no cara ali. Muito obrigado, guria, hein? Então, Bruna, diante desse vídeo, o que tem para colocar aí para nós sobre as atitudes do Yuri aí? Sobre o que aconteceu, sobre a postura da população, enfim, comenta aí pra gente. É bem delicado a gente julgar um vídeo apenas com uma parte, sem estar lá no contexto e naquela situação. Porém, como é uma análise, sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Ali naquela situação, o que o Yuri tentou fazer? O que ele está habituado a fazer. Ali deu para perceber que ele pratica alguma arte marcial, ele estava com uma camiseta de competidor, provavelmente jiu-jitsu. O que ele fez? Ele tentou imobilizar a pessoa pelas costas, ele colocou os ganchos na perna e tentou dar um tipo de estrangulamento, parecido com o crossface ou o mata-leão. Utilizando uma mão apenas, ali percebe-se que ele usou uma mão atrás para se apoiar e a outra tentou manter o agressor ali. Alguns pontos críticos. Se estivesse na situação, eu não gosto de situações que me deixam sem mobilidade, situações no chão. Eu tentaria aplicar o golpe, ali, o estrangulamento, a mobilização de joelhos. Por quê? Porque ele fica muito vulnerável às suas costas. Sim. Ele não tem visão do que está acontecendo atrás. Poderia ter vindo alguma pessoa e dar um chute na cabeça dele, dar um contragolpe, um mata-leão nele mesmo, ou pegar algum objeto, alguma faca, alguma arma, e ele não ia ver. Eu tentaria puxar o agressor para alguma parede, onde tivesse a visão ampla do que está acontecendo, e também pensaria na revista, se pudesse pedir ajuda para alguém, para a gente revistar, ver se não tem uma arma ou uma faca, porque mesmo imóvel, ele poderia ter sacado uma faca e atacado o Yuri, certo? Como tu bem disse, é difícil analisar. É bem difícil. Por um vídeo que a gente tem uma fração do que aconteceu, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que principalmente a questão de ficar com as costas expostas ali, ficou numa situação vulnerável, mas louvável a atitude dele, né? De ter ido imobilizar o indivíduo ali. A gente pôde ver no vídeo, Bruno, que a população fica fervorosa ali no momento que o agressor é contido, né? Alguns dizem mata, outros aqui no determinado bairro não se rouba, enfim. Como tu vê a postura da população nessas situações? É normal, é bastante comum a população tentar intervir nas ações, seja de outra pessoa, né, um terceiro, seja de um policial. Ele foi muito tranquilo, ele foi muito corajoso e deu bastante sorte, porque poderiam ter parentes e familiares e amigos do agressor ali, que acontece geralmente em algum bairro, ou tem outra pessoa ajudando na ação, que geralmente um assalto não é com uma pessoa só. Então, ele deu sorte que o ambiente estava controlado, a polícia chegou rápido e conseguiu conter o agressor. Mas tem que ter bastante cuidado e, infelizmente, no Brasil, a valorização do policial e das pessoas que agem não é igual, é diferente, né? Algumas pessoas partem sempre para violência, para morte. E nem sempre a população fica ao lado de quem intervém, né? Então, quem está a favor da lei. As pessoas ficam realmente, como você falou, fervorosas, nervosas, e a gente tem que manter a sanidade, a calma ali na hora para fazer o que é certo. Isso o Yuri teve bastante, né? Ele se manteve calmo apesar da situação. Alguns ali mandaram apertar o estrangulamento, ele não apertou, ou seja, o objetivo dele estava exitoso, então ele se manteve ali e foi muito legal. Agora eu vou entrar num ponto delicado aí, Bruna. A ação policial. Assim que a viatura chegou ali, o policial algema o indivíduo e ele segue o estrangulamento, né? O golpe de estrangulamento. Fala um pouco sobre isso. É delicado, tu riu aqui me olhando, mas... Eu percebi a mesma coisa. Mas é um ponto interessante a se tratar, né? Exatamente. É complicado a gente julgar, pois na hora os ânimos estão ali, né? O fervor ali aumenta.
Só que realmente eu achei um pouco desnecessário. O indivíduo já estava algemado, já estava contido, não tinha necessidade dele usar um estrangulamento, já estava a situação controlada, simplesmente era só guiar ele até a viatura, né, e conduzi-lo. Creio que foi um ato ali impensado. É que nós fazemos o que nós estamos acostumados repetidamente a fazer. Talvez algum treinamento, algo que ele... Primeira coisa que ele lembrou para segurar, e ele nem se tocou, nem percebeu que o agressor já estava algemado. Ou até mesmo o copia e cola, né, Bruna? Exato, ele chegou, o indivíduo já estava com aquele golpe aplicado, ele seguiu. Então é delicado a gente falar, mas acho que é um ponto importante que a gente não pode deixar passar em branco, né? Desse estrangulamento que deu para ver no vídeo, ele não apertou também, ele só manteve a posição do estrangulamento, mesmo com o indivíduo algemado, mas é um ponto a se observar. Vamos analisar agora, Bruna, o Júlio César, da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul também, que é bombeiro. Ele mandou o vídeo aí para Invictus. Vamos olhar na tela aí. Olá, meu nome é Júlio César da Rosa, atualmente sou bombeiro militar. Me deparei com a situação em que, ao descer do veículo, 2 indivíduos estavam assaltando a faculdade e vieram correndo em minha direção, no momento em que eu saquei da minha arma. Um deles atirou e o outro correu para dentro de um veículo para fugir, e aquele ficou atirando. Eu me abriguei atrás do meu veículo, que foi alvejado por 5 disparos. Eu efetuei 9 disparos de .40, qual 7 atingiram o delinquente que estava drogado. Caiu apenas no último disparo. Eu consegui chegar até ele, desarmar, verifiquei que a arma estava com todos os disparos do 38 deflagrados. Fiz a chamada da viatura, da ambulância para o socorro, mas o mesmo veio a óbito. E graças a Deus, pelo fato de eu ter treinado, ter me abrigado, eu consegui sobreviver. Obrigado. Valeu, Júlio, por mandar o teu vídeo aí, o teu relato. Temos alguns pontos aqui, Bruna, para tratar. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso aí da gauchada dos meus conterrâneos estarem colaborando com o nosso Histórias da Paisana aí. Pontos que eu vejo como relevantes, Bruna. Ele identificou a situação do roubo e foi atrás, mas ele procurou abrigo. Isso é muito importante, né, Bruna? Queria que tu falasse um pouco sobre a situação de intervir, mas manter a sua segurança, e nesse caso que ele se manteve seguro, abrigado atrás do seu veículo, que foi alvejado, como ele disse, por 5 disparos, que se ele não tivesse abrigado, poderiam ter acertado ele. Exatamente, ele agiu correto. Primeiro você tem que ter a visão do ambiente, onde está a ameaça, sair daquele eixo, daquele ângulo que ele pode te atingir, buscar um abrigo e então tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de atirar, tinha visão, tinha espaço para isso, foi bem corajoso também, muito, muito boa a atitude dele. E com sorte, ou que bom que acertou, porque é bem difícil, 7 disparos ele acertou no agressor, muito, muito bom. Verdade. É muito dinâmico, né? Alvo em movimento, adrenalina, enfim. E tu falou agora em 7 disparos, era um ponto que eu tinha colocado aqui quando eu assisti o vídeo, o número de disparos. O delinquente efetuou 5 disparos na direção do Júlio César e o Júlio, por sua vez, atingiu o delinquente com 7 disparos. Ele só veio a cair ao solo no 7º disparo. E sem entrar no mérito de balística aqui, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de disparos necessária para cessar uma agressão. Antigamente se falou muito em double tap, né? 2 disparos na região torácica, e hoje já se tem um entendimento bem diferente disso. Fala um pouquinho sobre a tua vivência nisso, e o que tu analisa? 7 disparos, é o excesso, não é? Fala pra gente aí. Hoje é bem comum a justiça ir atrás disso, né? Contar disparos. Mas é uma situação que depende de N fatores. Depende do tipo de armamento, do tipo de munição, a capacidade física do indivíduo que está levando esse tiro, se ele está em movimento, não está. Então, tem N fatores que localização dos disparos também, exatamente, né, Bruna? O pessoal fala, por que não atirasse na mão, no pé? Gente, não é fácil. O alvo está em movimento, ele não está parado, certo? Ele está vindo para cima, ou ele está correndo, está se afastando. É muito difícil acertar. Por isso que eu digo, a
acertou 7, foi muito bem, muito bem. A situação ali foi muito bem controlada. Ele só tinha que ficar atento, porque nem todas as áreas de um veículo são abrigos, né? São coberturas que a gente fala. Cobertura Sim. é apenas aquela... O que te tapa ali, né? Que não tem... apenas a tua visão. Não tem proteção balística, né? Não tem proteção balística, apenas visual. E o abrigo, sim. Então, alguns pontos específicos do carro, ele tem essa proteção realmente. Então, às vezes, pelo nervosismo, achamos que estamos sendo protegidos apenas por estar atrás do carro, mas nem sempre é assim. A gente tem que conhecer um pouco dessas situações e essas peculiaridades. Excelente. Sobre... Ele falou ali, ele é um bombeiro militar lá no Rio Grande do Sul, portava sua arma, o que é digno de parabenizar ele, né? Porque nem todos os bombeiros utilizam a arma de fogo. Mas ele tocou num ponto muito interessante: treino. Ele disse que ele fez o que ele treinava, que realmente ele se sentiu preparado para aquilo ali. Então, a importância do treino, tu que vem das artes marciais, tu que é policial, dá a tua visão sobre treinamento, a importância do treinamento para que essas reações possam vir a acontecer, enfim, para a pessoa estar preparada, pronta para tudo. Exatamente, é o ponto mais importante. Você vai fazer na hora o que você está apto a treinar. Você tem que ter N ferramentas, habilidades, técnicas e atitudes mentais para aquela situação. Quanto mais você enfrentar tipos desse feito, situações estressantes, por isso que alguns treinamentos hoje em dia são muito próximos da realidade. Quanto mais próximo da realidade, mais vou vivenciar aquela experiência, mais a minha mentalidade vai estar acostumada com aquilo. Para o dia que eu precisar agir, eu estou pronto, certo? Então, muito bom ele ter falado isso, porque mostra que realmente ele já tem uma noção ali de combate veicular, de posicionamento de cano, de visão, de tudo ali. Porque é bem difícil realmente um bombeiro ter noção, às vezes nem policial. Porque não é a vivência dele, não né? Não é o dia a dia dele, certo? Então, achei muito incrível realmente ele estar preparado deste nível. E a gente luta da maneira que a gente pratica. Quanto mais você treinar, mais você vai estar apto para aquilo. Eu gosto de dizer que o treino pode ser feito a qualquer momento, né? Existem 1001 maneiras de se treinar. E não precisa estar num stand de tiro para praticar as técnicas, não precisa estar em nenhum curso para praticar técnicas de mobilização, sim. De artes marciais, né? Isso é o dia a dia, é o interesse do operador. E aí, para encerrar os comentários aqui do Júlio César, ele chegou no ponto que ele solicitou socorro. O indivíduo veio a óbito, mas ele solicitou a SAMU, né? E é um ponto importante que a gente não pode deixar passar em branco, que apesar dessa pessoa ter infringido a lei, ela faz jus ao socorro. Então, ele ainda teve sangue frio, se podemos dizer assim, né? De solicitar o socorro. Esse é um ponto também que eu acho muito importante, porque estamos falando de outra pessoa ali que, apesar do que fez, merece ser socorrida, né? Vamos ao vídeo do Ricardo, de Viamão, que é um policial civil. Buenas, sou o comissário de polícia Ricardo de Souza Salamão, da Polícia Civil Rio Grande do Sul. Aposentado desde 2020, passo para relatar que, mesmo aposentado, o policial nunca esquece do juramento que fez de servir e proteger. Em meados deste ano, eu estava transitando pela rua, no bairro Menino Deus, quando me deparei com um rapaz que fugia ou corria nervoso. Logo em seguida, ao embarcar no carro, eu, minha esposa e minha filha, nós notamos que vinham 2 pessoas correndo atrás dele. Eu perguntei o que havia e eles disseram que ele havia roubado o celular de um deles. Entrei no carro, que era da minha esposa, conduzi o veículo por cerca de 1 quilômetro, quando vi o rapaz em fuga novamente. Eu passei por ele, estacionei o carro e quando ele alcançou o veículo, efetuei a abordagem. Ao efetuar a abordagem, dominei ele no solo e, conversando com ele, ele relatou que respondia por 2 homicídios, mas já tinha cumprido a pena. Ele só fazia as visitas periódicas ao fórum para relatar que estava tudo ok com ele.
De pronto, eu liguei para a delegada da 2ª DP de Porto Alegre e pedi um apoio de condução. E prontamente, 2 colegas da investigação e um colega da secretaria da delegacia me prestaram esse apoio quando a gente conduziu o mesmo até a delegacia, onde foi efetuado o registro da ocorrência em questão. Mesmo de folga, o policial acaba agindo. Isso está no sangue. Abraço a todos, força e honra, policiais. Obrigado aí, Ricardo, pelo teu relato. Temos o vídeo aí também para assistir, que provavelmente alguém da família do Ricardo deve ter gravado aí. Vamos lá. Então, Bruna, aqui na situação do Ricardo, nós temos o primeiro ponto que eu anotei aqui, o juramento policial. Fala um pouquinho sobre o juramento, onde fala sobre o risco da própria vida, né? Diz um pouquinho para nós aí qual é o sentimento desse juramento para os policiais. É bem profundo, a gente promete dar a própria vida, nosso sangue, em prol dos outros da humanidade, né? Já tive situações de confronto, de troca de tiro 2 vezes, e na hora você não pensa em você pensa nos outros, na proteção do seu colega que está ali gritando, a criança que está correndo, e as vidas das pessoas do bem, certo? Que você fica preocupado. E a última pessoa que você vai pensar é em si mesmo ali. Você está a favor da lei, está representando o Estado. Depois é que vem a adrenalina, que você lembra, nossa, eu poderia ter morrido. Depois que vai se tocar para ver se não tomou nenhum tiro. Teve situações assim que as pessoas perguntavam, meu Deus, vocês estão bem? Tava tudo furado a viatura, enfim. Então, são situações assim que você para e pensa, estou na profissão certa. Verdade. Então, parabenizar aí, né, o Ricardo, por cumprir o seu juramento. Muitos juram, nem todos cumprem, né? E ele fala ali que percebeu um indivíduo correndo e meio nervoso, meio assustado, e tem uma expressão que a gente usa dentro do meio, que é o tino policial. Tu acha que ele teve tino policial perceber mesmo antes de saber das vítimas que tinha ocorrido uma situação? Teve, e isso é um ponto muito importante. A gente, às vezes, nós, como cidadãos, somos vítimas porque não prevemos o que vai acontecer, não percebemos o que está acontecendo no ambiente. Eu tenho amigas, por exemplo, eu entro em um ambiente, eu olho, no geral, para ver quem que está ali, qual é a situação, posicionamento de cadeira, de saída, de banheiro, de porta. Sempre fico direcionada para a saída e elas sempre me perguntam quando eu entro, você está procurando alguém? Eu falo, não, estou apenas vendo quem está no local. Já é algo intrínseco nosso, esse tirocínio, esse olhar. Talvez por isso não tenha acontecido nada comigo. Eu sou muito precavida. Quando eu estou entrando na minha residência, no meu carro, estou saindo, estou indo trabalhar, estou indo treinar. Então a gente sempre tem que ter aquela visão 360 graus, que a gente chama. Perfeito. E nem todo mundo é assim. O pessoal hoje em dia fica muito olhando pro celular, cabeça baixa. O celular é o grande inimigo aí, né? Exato. E o bandido, ele busca a tua fraqueza, certo? A presa fácil, exatamente. E então é importante, principalmente nós, já por ser mulheres, somos alvos fáceis. Então eu prego muito isso no meu Instagram, na minha vida, nos meus familiares, amigas. Muitas me procuram pedindo dicas e N situações que já passaram, até mesmo relacionamentos abusivos, ou situações de agressão. E eu sempre busco prisar pela mentalidade, primeiramente. Saber impor limites dentro de casa, no serviço, nas relações. Porque a mulher que não sabe se comunicar, ela não vai ter coragem para agir na rua. Perfeito. Então, começa com essa mentalidade de saber o que é bom para mim e o que não é. Saber dizer não. Não, eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero vestir essa roupa. Eu não quero comer essa comida. Se você conseguir internalizar esses pensamentos, quando você estiver em um treinamento ou estiver na rua, você terá mais coragem. Porque começa sempre dentro de casa e nos ambientes. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Ótimo. Eu anotei aqui que ele manteve muito a calma, porque ele relatou para nós que ele passou do indivíduo, estacionou seu carro, ou seja, ele se posicionou da melhor maneira
que ele entendeu no momento para efetuar a abordagem. Em diversas situações, manter a calma é muito importante, né, Bruna? Muito. Principalmente em situações que podem gerar a sua vida. Né? Gerar risco, né, para a sua vida. Ali ele também foi bem corajoso. Na situação, ele foi de peito aberto, né? Nós chamamos, não sabia se o indivíduo estava armado ou não. Então, a gente tem que ter um pouco cuidado nessas horas. Ir sozinho, assim. Poderia ter perdido a sua arma, né? O bandido poderia ter pego a arma dele. Então, sem um treinamento adequado, ali ele poderia estar gerando um grande risco para a vida dele ali. E também da família, né? Ele, no início do vídeo, ele fala que estava com a sua família no carro, que provavelmente tenha sido alguém da família que filmou, né? Sim. É uma atitude de muita coragem que ele teve, por estar com a sua família, né? Tanto ele se expor ao risco, quanto expor a sua família ao risco ali, é uma atitude de coragem e que só as pessoas que sabem o que estão fazendo realmente têm essa coragem, né? E portar uma arma de fogo nem sempre lhe trará um resultado efetivo naquele confronto. Quem controla o ambiente é quem está com a arma. Não é porque a arma é minha que eu vou estar superior àquela pessoa. Naquele momento ali de briga, ele pode tomar a minha arma. Então, a briga vai ser primeiro, a luta vai ser pela arma, depois pela vida. Então, a gente tem que estar sempre pensando o que pode acontecer de pior. O cenário pode mudar. A maioria das mortes dos policiais e CAC, pessoal que possui arma de fogo no Brasil, foi pela perda da própria arma de fogo. Ou seja, eu tenho porte da minha arma, eu perdi a minha arma, o bandido tomou a minha arma e eu morri. Então, temos que estar cada vez mais capacitados, habilitados tecnicamente para portar arma de fogo. E se eu perder a minha arma de fogo também? E se cair no chão? E se outra pessoa vier? Se tiver outras pessoas no cenário? Qual o tipo de cenário que eu estou inserido? Então, é muito, muito importante o pessoal investir em treinamento e treinar cada vez mais essas habilidades, essa mentalidade, porque ter uma arma de fogo traz muita responsabilidade e apenas portar uma arma de fogo não quer dizer que o resultado vai ser positivo. Não te dá a garantia de que vai ter sucesso, né? E eu diria que o ponto que eu acho mais delicado na situação do Ricardo aqui é por ele estar efetuando uma abordagem muito próximo, né? Ele está, como tu disse, com a arma de fogo e, pelo menos o que parece no vídeo, o indivíduo não estava armado, mas ele se aproxima muito. E seria um ponto que eu faria uma ressalva só, que ele poderia ter tentado essa abordagem um pouquinho mais afastado do indivíduo, né? Para não entrar numa luta corporal, para proteger o seu armamento. Concordo, né, Bruno? Ele chegou apontando a arma ali, foi um Exatamente. risco ali. Ele entrou num nível de agressividade superior ao que o indivíduo se encontrava, mas gerou um certo risco ali. Acho que é a única parte ali daquele vídeo que me deixa um pouquinho desconfortável, né? E sobre ele ter reagido no momento de folga, né, Bruna? É uma situação que, assim, a gente... Temos estatísticas aí que dizem que 80% dos policiais se envolvem em ocorrência no horário de folga, né? Que é um momento muito delicado, onde não está com proteção balística, com colete balístico, não tem um apoio, às vezes não possui um torniquete em mãos, não possui um carregador sobressalente, né? Fala um pouco sobre estar de folga e ter esse ímpeto de agir, estar pronto a qualquer momento. É um ponto bem importante, delicado. A briga ali na rua não é uma competição, é uma briga pela sua vida, primeiramente. Então, se você não está apto a agir e abordar ali, primeiro você pensa na sua segurança e depois você pensa no indivíduo. O teu objetivo não é matar, claro, é impedir algum assalto, andamento ou que alguém morra, mas, primeiramente, você tem que estar vivo e você tem que estar em condições de segurança para agir. Então, é muito importante esse tirocínio, né? Essa visão do ambiente, tentar antever as atitudes. A pessoa está passando de cabeça baixa, está passando com um moletom, a mão por dentro do moletom, um dia de sol. Então, coisas que as pessoas
deixam desapercebidas e não percebem que poderiam ter evitado aquela situação. Então, a prevenção é sempre o mais importante do que a ação. Se você não puder agir, de repente abra uma janela de oportunidade para sair correndo e pedir ajuda. Você não é obrigado a agir se não estiver em condições, estiver em grande risco. Podem ter um número maior de pessoas, pode sair 5 pessoas de um carro para assaltar um estabelecimento, você é um só, sua arma tem poucas munições, você... Enfim, nós somos humanos, nós temos medo, não temos, às vezes, treinamento. Então, mais vale abrir uma janela de oportunidade, correr, ligar para a polícia. Ou até não agir, né, Não Bruna? agir e preservar a sua vida. A gente não estamos aqui dizendo para sermos super-heróis, super-heroínas. Quem está habilitado e treinado, e se estiver seguro, vai agir. Mas se você não tiver, preze pela sua vida, saia correndo e peça ajuda. Certo? Perfeito. E eu costumo dizer, Bruna, que eu não posso ser a primeira vítima a ser escolhida. Todo mundo vai ter algum momento de distração, mas eu tenho que tornar isso mais difícil pro agressor, pro criminoso, né? Então, a gente anda na rua aí, vê o pessoal de cabeça baixa, mexendo no celular, mandando mensagem no WhatsApp, enfim. Eu não posso me igualar a essas pessoas. Eu tenho que demonstrar para esse agressor que eu estou mais atento do que as pessoas ao meu redor. Então, ele vai escolher outro, não vai me escolher. Isso acho que é um ponto bem importante que a gente tem que trazer aqui, né, Bruna? Exatamente. E o agressor não sabe o que vai acontecer quando ele te abordar. Então, eu tenho que estar preparada para quando isso acontecer, eu não ficar refém do acaso. Certo? Perfeito. Temos agora, Bruna, um vídeo do Edmar Rocha, lá de Diamantina, Minas Gerais, que mandou também para nós através da Invictus. Eu sou o Sargento Freitas, trabalho no 3º Batalhão de Diamantina há 18 anos. Sirvo com muito orgulho esse batalhão, conhecido como Casaca Parda. E uma experiência paisana, uma certa vez que eu estava num balneário conhecido como Lagoa Azul, com minha família, nós deparamos com a situação de uns garotos que estavam brincando na lagoa e de repente um deles começou a se afogar. E nesse momento eu tava na margem, escutei o pessoal gritando. Eu desci para poder atender. E não tinha nenhum material flutuante. Eu tive que usar das técnicas mesmo para poder estar resgatando esse rapaz. Graças a Deus, né? Foi um sucesso, todo mundo ficou feliz, a mãe dele me agradeceu muito. E é essa ocorrência que eu tenho para poder contar para vocês aí. Eu tenho outras ocorrências que eu participei a paisano, mas essa foi uma das que mais me marcou, porque salvar uma vida, né, o instinto de proteção ali, é uma coisa que marca a gente mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, guerreiro, valeu, Edmar. Então não temos o vídeo da ocorrência, do salvamento aí do Edmar, mas o relato dele acho que dá pra gente fazer trabalhar em algumas questões, né? Estava mais um caso que o agente de segurança estava com a sua família no momento de descontração, no seu churrasco, enfim, no momento mais leve possível do dia de um agente de segurança. E acontece uma situação. De novo, ele teve a percepção da ocorrência. Ele escutou alguém gritando e pelo tino policial, como a gente já falou, ele foi buscar o que estava acontecendo. Eu vou insistir para que tu fale sobre o tino policial, principalmente nesse caso, que é um policial militar trabalhando numa ocorrência de bombeiro, vamos dizer assim, de guarda-vidas, né? Dá para fazer um link com aquela outra ocorrência, né? O bombeiro tendo atitudes de policial e agora o policial tendo atitudes de bombeiro. Também é de se vangloriar. Ele optou por ajudar, salvar. Sempre há dentro de nós, né, esse sentimento de querer ajudar. Então, também foi muito corajoso, pois, como ele falou, não tinha nenhum equipamento. Ele não sei qual foi a técnica que ele utilizou, se ele nada, se ele tem alguma experiência. E que bom que deu certo e conseguiu salvar uma vida. Achei incrível, realmente. Muito, muito corajoso da parte do Edmar. Eu, como guarda-vidas, 10 anos na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, posso falar com propriedade que fazer um salvamento sem equipamentos adequados é realmente para poucos.
né? É extenuante, a gente não sabe da situação, se era distante, se não era, se ele teve que nadar muito, ou enfim. Mas é muito complicado, é muito cansativo, né, Bruna? Ele teve, como tu disse, uma atitude louvável, porque é algo que o policial militar vê na sua formação muito básico, é algo bem superficial, e ele foi lá e ele decidiu agir, mesmo correndo o risco de ser uma vítima também, né? A gente não sabe aqui se ele tinha aptidão física para natação, enfim, mas ele decidiu agir, e isso entra novamente no tino policial, na querer fazer o bem, né? Acho que é um ponto muito importante. E ele relata ali, Bruna, que teve várias situações à paisana, mas essa marcou muito ele. Por que tu acha que marcou muito a ponto de ele relatar essa ocorrência específica? Primeiro pela dificuldade, pois percebe-se que não é uma atitude que ele fazia todo dia, não é da rotina do policial, é da rotina mais do bombeiro. E pelo reconhecimento, creio, né, de ter salvado uma vida. Hoje em dia, no Brasil, nem todas as ações somos reconhecidas, né? Sim. Nós somos feitos de carne e osso, porém temos que viver como se fôssemos de ferro, certo? Então, às vezes, um simples obrigada ou qualquer palavra ali de acalento, de agradecimento já nos deixa muito felizes. Então, eu creio que ele vai lembrar realmente para o resto da vida dele, ter salvado uma vida. E eu ficaria com o mesmo sentimento, eu iria lembrar detalhes para sempre. Eu acho que deve ter marcado muito ele por se tratar de uma criança também, né, Bruna? Eu tive a oportunidade de fazer alguns salvamentos durante esses 10 anos. E realmente, quando é com criança, toca num ponto mais sensível, né, do ser humano, porque é inocente, estava brincando, enfim. Então, acho que por esse ponto te marcou muito aí, Edmar. Acho que por isso, agora, talvez nas próximas vezes, tu pode relatar que te marcou por se tratar de uma criança e porque a atitude de salvar alguém no meio aquático, ele causa realmente esse sentimento de satisfação, de dever cumprido. Claro que inúmeras ocorrências policiais também sentimos esse dever cumprido, mas o salvamento é muito legal, assim, um sentimento que traz a satisfação de chegar e entregar para a mãe uma criança salva, né? Que poderia ter vindo a óbito. Sim, a nossa missão é salvar vidas, né? Salvar as pessoas vidas. Esquecem, é o primordial, e as pessoas acabam deturpando um pouco a imagem do policial, né? Verdade. Acham que tem algum lado negativo, mas a gente, às vezes, né, estamos indo contra a vida de algum indivíduo, mas estamos salvando milhares que estão em volta e as pessoas não percebem, né? O objetivo final acaba sendo sempre salvar vidas, né? Exatamente. Mas, Bruna, eu quero que tu fale um pouquinho de como as pessoas, principalmente da área de segurança, quando à paisana, devem se portar. E se tu te sentes mais à vontade, falar principalmente para as mulheres, que é muito importante, né? As mulheres, de certa forma, são mais vulneráveis do que os homens e normalmente criminosos procuram as mulheres justamente por isso, né? Até pela complexidade física. Então, eu gostaria que tu desse algumas dicas. Eu vou intervir também, vou tentar colaborar contigo aí, mas principalmente para as mulheres da área da segurança. É o assunto que eu mais gosto, né? Dá para sentir, assim, o brilho no olhar, assim, para falar sobre isso. É um propósito, sim. Então, eu sempre digo, se você não tomar alguma atitude, você será refém da atitude dos outros. Certo? Então, o medo é importante para muitas coisas na nossa vida, mas em certas situações, a coragem tem que ser maior. Eu digo para as mulheres, a gente não quer virar estatística, né? A gente quer dizer que foi capaz de salvar a sua própria vida e a vida da sua família. Então, eu tento mostrar para as mulheres, trazer esse lado da autorresponsabilidade. Você tem capacidade de aprender, tem que ter a humildade de conhecer outros lados, treinamentos, porque não tem um policial em cada esquina, certo? Nós temos que ser responsáveis pela nossa vida e temos que estar sempre atentas, pois o mundo está mudando,
certo? Ninguém vai vir te salvar. Você é a primeira arma, certo? E falando já em arma de fogo, faca, né? Que eu utilizo esses objetos. Um objeto, ele pode falhar, ele pode quebrar, pode cair na rua, um carro passar por cima. E aí? Eu vou ficar refém de um objeto? Por isso que eu prezo muito pela defesa pessoal, pelas artes marciais. Nós somos o primeiro contato, a primeira defesa. E para a mulher é importantíssimo. 60% das denúncias que teve no Brasil foram dentro de casa e principalmente com faca. Então, é um objeto muito negligenciado ainda. Sim. E é o que mais causa morte, né? É do seu cônjuge, é do seu, né, filho, enfim. E que qualquer um tem acesso, né? Qualquer um tem acesso. Hoje se fala... Tem uma parte da sociedade falando muito mal de armas de fogo, quando as estatísticas mostram que o principal objeto utilizado é a arma branca, é a faca, Exato. né? Que está disponível aí para todo mundo. Exatamente. Né? Existem N situações, né? Essa situação que eu citei que é dentro do âmbito familiar, dentro de casa, com seu marido, namorado, e tem a situação de rua. Na situação de rua, se você estiver vulnerável, você vai ser atacada. A mulher que é preparada, ela dificilmente será atacada, mas se ela porventura for, ela vai estar preparada e ela vai se defender. Então, ela já não vai virar aquela estatística. Então, eu digo, mulheres sempre estejam um passo à frente. Sempre busquem alternativas e treinamento e entrem nas artes marciais, vejam outros ângulos, porque você não vai ter um príncipe sempre para te salvar, né? Você tem que ter a coragem, e as artes marciais, elas te trazem essa coragem, essa visão de, poxa, eu sou capaz, eu tenho sim como me defender, basta eu treinar. Ninguém nasce sabendo, você é o que você faz repetidamente todos os dias. Se você quer se tornar alguém, todos os dias você vai ter aquele hábito, vai ter algo para fazer no seu dia, que daqui ao longo dos anos você vai se tornar aquilo. Certo? Isso não te torna melhor do que ninguém, sim, diferente, né, Bruna? Exatamente. Eu não sou melhor do que ninguém, talvez não tenha a graduação que muitas pessoas admiram, mas tudo que eu falo, eu testei, tudo que eu falo é de verdade. Eu tenho 8 anos de experiência na minha profissão, N situações, e muitas pessoas já me procuraram pedindo conselhos, pedindo dicas. Mulheres com medida protetiva, mulheres que apanharam, mulheres que estão em relacionamentos abusivos. E eu sempre tento pregar esta mentalidade de autodefesa e coragem, e digo que sim, é possível. E tu trabalha com isso hoje? Tu ministra cursos, tu dá dicas? Como funciona? Hoje, por me procurarem muito, eu resolvi abrir meu Instagram e dou dicas sobre mentalidade, relacionamento abusivo, treinamento. Acabo me expondo um pouco mais, mostro cursos, vídeos, e mostro para elas que é possível, né? Somos todas capazes, independente de altura, peso, idade, cor, religião, profissão. Nós temos que ter essa responsabilidade, somos fortes sim, principalmente mentalmente, começa sempre na mente, eu digo, de poder nos proteger, nos defender e defender os seus filhos, os seus familiares, e nunca subestime ninguém. Eu digo, nunca subestime um agressor, porque você não sabe o que tem do outro lado, quais são as vivências, qual é a história dessa pessoa, então esteja sempre preparada. Ótimo. A ideia do Histórias da Paisana de trazer a Bruna aqui foi realmente falar mais próximo também com as mulheres, né? E trazer essa tua vivência e mostrar de que sim, é possível, que as mulheres devem buscar a sua qualificação, buscar se proteger, né? Então foi com esse intuito de trazer uma mulher guerreira que levanta a cabeça e não se vitimiza, né? Diante das diversas situações da vida. Quero te parabenizar, Bruna, pelo teu trabalho, pela forma com que tu age na tua vida, e deixa as tuas considerações finais aí. Gostaria já de antemão de te agradecer pela presença, por disponibilizar o tempo aqui conosco, com nossos ouvintes. Por favor. Agradeço o convite, confesso que fiquei surpresa, fico muito feliz também. Eu digo que ainda vão ouvir falar de mim. Isso já está acontecendo.
criando essa mentalidade combativa nas mulheres, essa coragem. E hoje em dia, até quero fazer um parênteses, é muito comum o tiro esportivo, né? Sim. Eu fico muito feliz que as mulheres entrem neste mundo, porque tem aquela famosa frase que a arma é um equalizador de forças. Mas não esqueçam que o tiro esportivo e a luta pela vida na rua, em casa, é diferente, né? São coisas diferentes. No stand ali, eu falo assim, eu não sou competidora de tiro esportivo. Os meus treinamentos e o meu pensamento é para salvar a minha vida. Admiro demais o pessoal que está nesse meio, mas na rua o alvo não fica parado. O alvo corre, ele vem para cima de ti, ele te bate. Então, é um outro tipo de situação. Então, por isso que eu friso que a defesa pessoal é muito importante, porque a arma, ela falha. Se falhar, você perde a sua vida. Então, esteja sempre preparada, porque é como se fosse um seguro de um carro. Você espera bater o carro para fazer o seguro? Não. Se esperar, não dá tempo. Primeiro você faz o seguro e depois... Se precisar, você usa. Você tem todas as ferramentas, digamos assim, né? Então, se o acaso vier, esteja preparada. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer, parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigada. Sigam @invictus.tactical no Instagram. Estejam prontos para tudo.